Olá, seja muito bem-vindo. Está começando Aparecida Interessa ao Brasil com as principais notícias da nossa Santa Igreja. O Santo Padre Papa Leão XIV dedicou a catequese de hoje para falar sobre a função da música católica litúrgica e também enviou uma mensagem por ocasião do Dia do Migrante e do Refugiado. E quem traz mais informações para a gente é a Camila Moraes, falando diretamente de Roma. Camila, seja muito bem-vinda. Olá, Du, um bom dia para você, bom dia a todos que estão ligadinhos aqui na TV Aparecida, no Aparecida Interessa ao Brasil. O Papa Leão XIV deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o Concílio Vaticano II, falando sobre a Sacro Santo Concílio, que é esse documento tão importante, fruto do Concílio Vaticano II. E hoje ele se deteve, então, Pela terceira semana consecutiva, a audiência geral foi realizada no interior da Basílica de São Pedro. O Papa falou sobre a tradição musical da igreja, que é um tesouro de inestimável valor. A música não é decorativa, mas faz parte da própria ação litúrgica. Cantar e tocar significa rezar. E, como diz Santo Agostinho, a música expressa a dimensão afetiva da oração. Isso ajuda a abrir o coração à ação de Deus. O Papa também disse que a música tem uma dimensão comunitária. Por isso é importante saber escolher os cantos de acordo com cada celebração, para além daquelas modas e também dos gostos particulares, que os cantos devem ser fáceis para que toda a Assembleia possa cantar e participar da ação litúrgica, ou seja, a música ela faz parte da oração, ela faz parte da ação litúrgica. E o Papa também ressaltou a importância da inculturação, ou seja, a música ela também deve ser referência, deve ter influências da cultura daquele povo onde a celebração é realizada. Bom, além da audiência geral de hoje, desta quarta-feira, eu trago as informações sobre a mensagem do 112º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que é celebrado no dia 27 de setembro. O Papa Leão XIV escolheu como tema mesmo uma só dessas crianças. O Papa recorda que todos os anos milhões de crianças são obrigadas a abandonar a sua própria terra por causa de guerras, violência e também por causa da pobreza. O Papa disse que as crianças e os jovens perdem pais, irmãos, amigos e que muitas vezes testemunham violências que enfrentam situações traumáticas. Essas crianças são expostas ao tráfico, à exploração e elas não podem ser tratadas apenas como números ou estatísticas. Cada criança, cada adolescente tem a sua própria dignidade. E o Papa reforça na mensagem aquelas 3 palavras importantes que o Papa Francisco já tinha dito: a importância de acolher, integrar e proteger. Então, essa foi a mensagem já divulgada pelo Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que é celebrado no dia 27 de setembro. Aqui de Roma, Du, volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Camila. Um bom trabalho para você aí. Em Ipiranga, Minas Gerais, foi celebrado recentemente o jubileu de 240 anos de Bom Jesus do Bacalhau. Vamos conferir como foi. Entre os dias 1º e 15 de agosto, o distrito de Santo Antônio do Pirapetinga, em Ipiranga, Minas Gerais, transformou-se no centro da religiosidade na zona da Mata Mineira. A comunidade recebeu milhares de devotos para celebrar uma marca histórica, os 240 anos do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Bacalhau, uma das festas mais tradicionais da região, que combina missas, peregrinações e uma rica programação cultural. Bom Jesus ele vem de uma devoção portuguesa, própria também da região de Matosinhos de Portugal. E essa devoção que foi se emanando, se espalhando por tantos lugares de Minas Gerais, por aqui também. Ao descobrir uma imagem aqui no alto deste monte, desta colina, as pessoas começaram a dar àquela imagem, prestá-la um culto. Levou primeiramente para uma capela, mas ela voltava de forma misteriosa até este lugar. E assim as pessoas foram percebendo que era necessário ficar aqui. E assim começaram a construção desse santuário. O Bom Jesus é próprio desta devoção portuguesa. Bacalhau é por causa de um senhor que aqui morava, chamado José Gonçalves Bacalhau.
e muitas pessoas iam até ele, pois dizem que ele tinha uma venda e as pessoas iam até ele, tinha também terras na região. Então o lugar ficou popularmente conhecido por causa desse senhor, Bacalhau. Mas também existe outra narrativa de um rio que passa por aqui, um afluente do rio Piranga, que se chama também Bacalhau. Então ficou um pouco popularmente conhecida essa região como Bacalhau. Por isso, juntando os dois, Bom Jesus do Bacalhau. A devoção ao Senhor Bom Jesus do Bacalhau não está apenas nas paredes seculares aqui do seu santuário, mas na fé de cada devoto, que vem trazendo seus pedidos e agradecimentos ao Senhor Bom Jesus. A fé que a gente sente muito grande, a crença mesmo, é uma coisa que a gente não deixa mesmo de acompanhar. Nesses anos todos, sempre a gente veio, pediu, alcançou graça e é uma coisa muito boa mesmo. Desde que eu nasci, eu tenho essa devoção. Meu pai vinha aqui sempre, participava de tudo da igreja, então eu aprendi também. E sigo também. E faço o possível que minha família também continue. 0300 210 1210 é o número que você já conhece aqui na programação da TV Aparecida. E é por ele também que você liga para participar da nossa família dos devotos. Junte-se a nós e ajude a evangelizar o Brasil pelo canal de Nossa Senhora. Agora a gente confere as notícias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Estão abertas as inscrições para os tradicionais prêmios de comunicação da CNBB. Veja só. Está no ar a 56ª edição dos Prêmios de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Uma iniciativa que traz em sua essência uma preocupação muito presente em nosso tempo e destacada pelo Papa Leão em sua recente encíclica Magnificat Humanitas. A necessidade de salvaguardar a dignidade da pessoa humana diante dos desafios da era da inteligência artificial. Em um contexto marcado por profundas transformações tecnológicas e por novas formas de desumanização, os prêmios de comunicação da CNBB reafirmam sua missão de reconhecer e valorizar profissionais e iniciativas da comunicação social brasileira que promovem a dignidade humana e os valores do Evangelho. Nesta edição, serão reconhecidas produções nas áreas de rádio, jornalismo, televisão, comunicação digital, cinema, publicidade, pesquisas acadêmicas com dissertações e teses e também iniciativas da Pastoral da Comunicação em todo o Brasil, publicadas ou realizadas entre janeiro de 2025 e julho de 2026. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo portal da CNBB, no endereço que aparece aqui, na sua tela, até o dia 30 de setembro. Mais do que premiar boas produções, os prêmios de comunicação da CNBB querem valorizar uma comunicação que, em meio às transformações do nosso tempo, não perca de vista aquilo que deve estar sempre no centro, a pessoa humana e a sua dignidade. Por isso, faça sua inscrição pelo site da CNBB e boa sorte para você. A paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Morro do Coco, no estado do Rio de Janeiro, inaugurou no domingo a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. A inauguração aconteceu durante a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A gruta foi construída nas escadarias de acesso à Igreja Matriz, no alto da colina, e passa a ser um novo espaço de oração e devoção para os fiéis. Após a bênção, o padre José Maurício, as imagens de Nossa Senhora de Lourdes e de Santa Bernadette foram entronizadas. Durante a celebração, o sacerdote convidou os fiéis a confiarem à Virgem Maria, suas famílias e toda a comunidade paroquial. Você já segue a nossa conta oficial no Instagram, @jornalismo-tv-aparecida? Fica aí o convite, porque por lá você pode enviar sugestões e participar do nosso programa. Se preferir, também tem o nosso e-mail aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. No Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, uma missa contou com a participação do cardeal Leonardo Steiner, que é da família franciscana, em ocasião da visita da relíquia de São Francisco de Assis.
Uma igreja com fiéis que vieram de longe ou de perto para renovar seus pedidos e agradecimentos a São Francisco de Assis, na terra de Frei Galvão. O que eles têm em comum? A espiritualidade franciscana. Nós estamos desde o início deste ano jubilar já celebrando com a comunidade 800 anos de morte de São Francisco. Ao longo do ano, as reflexões que foram sendo feitas, a comunidade foi também entendendo, o santuário foi abraçando esta proposta. Este santuário é um santuário jubilar, é uma igreja que concede a indulgência plenária e por isso hoje, junto com toda a família franciscana aqui do estado de São Paulo, eu diria que é um momento de coroação de uma caminhada que já está sendo feita desde o início do ano e, claro, de modo mais imediato, desde o dia 11 de agosto, dia de Santa Clara. Neste ano jubilar franciscano, esta relíquia está exposta no nosso Santuário São Francisco, lá no centro de São Paulo, todos os dias do jubileu. Agora, por ocasião desta peregrinação aqui no Vale do Paraíba, a relíquia deixou o Santuário São Francisco para vir aqui nesta região conhecida como Vale da Fé e também levar ou trazer a mensagem de paz, esperança, alegria que esse ano a igreja celebra com tanto entusiasmo ao celebrar os 800 anos da Páscoa de nosso querido pai seráfico São Francisco de Assis. No meio dos fiéis, existem aqueles que testemunham as graças alcançadas pela espiritualidade franciscana. Eu tinha um problema de saúde desde os 15 anos de idade. Aí eu fiz 5 cirurgias, aí eu conheci a Pirula de Frei Galvão, fiz a novena e hoje estou curada. Uma espiritualidade muito grande, né? Estamos aprendendo muito e está fortificando nós espiritualmente. Estamos muito contentes com a presença dos freis entre nós. A gente aprende muito, né, com a espiritualidade de São Francisco, né, a questão da simplicidade, o amor aos pobres, e é isso assim que mais chama a nossa atenção e mais nos cativa. A relíquia de 1º grau de São Francisco de Assis é um fragmento ósseo do santo. Por meio deste sinal, a igreja incentiva os fiéis a buscarem a santidade e se recordar que é possível ser santo. As relíquias desde o início da igreja foram muito importantes. Muitas vezes se faziam as orações junto aos mortos. E depois, devagar, quando chegou o tempo da liberdade, se buscaram elementos que recordavam os martírios, as mortes, os antepassados na fé. Daí que surgiram as relíquias. Ora, ter uma relíquia é mais que memória. É tentarmos sempre de novo estarmos na recordação de uma presença que continua presente. Assim como Deus continua presente na nossa vida, todas as mulheres e os grandes homens da história da igreja continuam presentes na igreja. Ainda mais Francisco de Assis, que foi um homem de Assis que, bem dizer, revolucionou o mundo. E temos essa relíquia hoje no meio de nós, num tempo de tanta violência, o homem do amor, o homem da mansidão que amansou o lobo, que era justamente a violência do tempo. Eu penso que é, de novo, pedirmos a Deus a graça de podermos ter uma convivência muito mais fraterna. A Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, celebrou a ordenação diaconal do Frei Jacó Silva Ramos. Vamos acompanhar. O dia 11 de agosto, memória de Santa Clara de Assis, ganhou um significado ainda mais especial para a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Na mesma data em que a fraternidade celebrou 26 anos de sua aprovação pela Igreja, Frei Jacó Silva deu mais um importante passo em sua caminhada vocacional, ao ser ordenado diácono. A celebração foi presidida pelo arcebispo de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar, e contou também com a presença do bispo de Assis, Dom Argemiro de Azevedo, além de membros do clero, religiosos, familiares, amigos e convidados. Durante a celebração, Frei Francisco Belotti recordou a importância do dia para a história da fraternidade e a alegria de ver mais um de seus membros avançando no caminho de entrega à Igreja. Na Igreja Católica, o diaconato é o ministério do serviço. Para aqueles que se preparam para o sacerdócio, representa uma etapa fundamental na formação, na qual o religioso assume de maneira ainda mais profunda a missão de anunciar o Evangelho. Membro da Fraternidade e diretor do Hospital Regional São Pedro na Providência de Deus, em Mirassol,
Frei Jacó já encontra no cuidado com o próximo uma expressão concreta dessa vocação ao serviço. Estou tendo a maravilhosa graça de viver intensamente este momento, a ordenação diaconal, não para mim próprio, naturalmente, mas para a Igreja, para a minha amada fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus. É muito feliz quando a gente faz uma trajetória de esforço, de luta, e vem este momento. O diaconato abre agora uma nova etapa para Frei Jacó e o aproxima da ordenação sacerdotal, fortalecendo também a esperança de um futuro novo sacerdote a serviço da Arquidiocese de São José do Rio Preto. Uma vocação que segue amadurecendo sob a providência de Deus e que encontra no exemplo de São Francisco e Santa Clara seu sentido maior: servir a Deus no cuidado e no amor aos irmãos. A edição de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera amanhã para mais uma edição do Aparecida Interessa ao Brasil. Tchau, tchau.